bem, ô Mauro Beto? Melhor que o Vitor Sérgio nesse momento, né? Já tô bem. Não, tá bem, recuperado. Chega, Boa noite. foi que nem o Timão, pareceu O Timão, que... E aí voltou. Perfeito, brilhante. Tanassa pegou meu gancho. Vários no fim jogos... parecia o começo, no começo Nunca me pareceu. Vários jogos, uma só partida. Até o 1x0 do Botafogo, se tivesse 2 ou 3, não seria um absurdo. Depois, quando ele deu aquela melhoradinha no primeiro tempo, ele equilibrou. A Dorival Júnior fez algo que não é usual, mas a gente tá ouvindo, desculpa, Mauro, te interromper, mas eu tô ouvindo a torcida do Corinthians gritar lá, é quarta-feira. Isso seria, se fosse... famoso é a quarta-feira. Se fosse 12x0 pro Corinthians, ou 70x0, ia ser a quarta-feira, faz parte. É um pequeno derby que existe desde maio de 1917, entre, claro, Corinthians e Palmeiras, o derby paulistano. Mas assim, aí vai para o intervalo, o Dorival faz essas 4 mexidas, o Corinthians já volta melhor, o Botafogo também dá uma moada, dá uma arrefecida. E no final, 1x1 me parece justo pelo primeiro tempo do Botafogo, pelo bom segundo tempo do Corinthians. Eu só queria ressaltar uma coisa do Fogão, porque os 4 de frente, o Natan tem 12 jogos, o Correa, pelo Botafogo, claro, o Correa tem 6. O Montoro tem 6, o Arthur Cabral tem 7, o Arthur tem 7, enfim, acabei de mandar esse texto, eu já não lembro, mas assim, é muito pouca coisa, e eles já estão se entendendo bem. E muita gente do Corinthians... o treinador tem 5. Tem 4 ou 5. Mas por aí também. Então assim, e já mostrou coisas melhores do que o Corinthians. Claro, 1x1 e no Newton Santos contra o atual campeão da América, contra o atual campeão brasileiro, não é tão ruim como vive momentos pavorosos fora de campo do Corinthians. Mas ainda assim, ainda que a cavalaria tenha entrado, continua devendo bola ao Timão. Acho que a gente pode até botar na tela os gols desse jogo de hoje aí, mas, de novo, né, como tudo na vida, dá pra você ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. A gente tá mostrando já aí os gols do jogo. O Corinthians, o torcedor que está empolgado, o Arthur Cabral fez 1x0 aí pro Botafogo, e a gente vai ver daqui a pouco o gol do Corinthians de empate. Mas o torcedor que em algum lugar está empolgado com o que viu do Corinthians nesse segundo tempo, o Memphis fazendo o gol de empate, vou infelizmente lembrá-lo que o Corinthians tem uma vitória nos últimos 9 jogos. Exato. É muito pouco, né? E o jogo que não jogou nada contra o Ceará, mas ganhou, legal, ganhou fora de casa, mas não jogou nada contra o Ceará. Exatamente. O jogo então, foi assim, um dos piores do campeonato. Sem dúvida. O Vess, você fica com um copo meio cheio ou meio vazio do Corinthians e até do Botafogo, tá? Que eu acho que é bom a gente colocar aqui, podia ter construído um placar melhor no primeiro tempo também, né? Boa noite, Mauro, boa noite, Tainá, todo mundo que está aqui no Prorrogação. Na minha visão, eu acho que é copo meio cheio, porque você pega um Corinthians com uma postura inaceitável no primeiro tempo, e não é porque estava jogando com um time misto ou com um time reserva, ou como queira, é uma postura inaceitável em termos de postura. Os jogadores não eram dos melhores, faltava talento, faltava recurso, mas um time muito, muito, muito atrás, fazendo uma linha de 4, uma linha de 5. Essa linha de 5 estava a 3 passos, 4 passos da meia-lua. Então, assim, um time... Às vezes que o Corinthians teve a bola, parecia que o Corinthians estava querendo se livrar da bola no primeiro tempo. Mas é porque não tinha o talento. Ok, mas mesmo sem o talento de Memphis, de Yuri, você tem que ter a iniciativa de querer fazer alguma coisa. E acho que ali o Botafogo perdeu a oportunidade de fazer 2 ou 3-0. Acho que o Botafogo perdeu oportunidades ali. E no segundo tempo, o Dorival passa um recado ali de que ele não gostou do que foi feito, não gostou da postura, e aí é um outro Corinthians desde o começo do jogo. O Corinthians poderia ter empatado, acho que na segunda ou terceira bola do segundo tempo. E ali, acho que o gol do Memphis no fim, já na reta final do jogo, eu acho que ela esse gol faz justiça ao placar, porque pelo segundo tempo do Corinthians, o Corinthians não merecia ser derrotado. 1-1, acho que ficou de bom tamanho. Contou, acho, um pouco a história do jogo, né? A Formiga estava comentando no Arquibancada. Aliás, eu já vou começar aqui, Formiga, porque eu estava ouvindo seus comentários. E aí, em determinado momento, o senhor diz... porque o elenco do Corinthians, veja bem, não é tão... Ficou provado que não é tão ruim. Ficou provado que não é tão ruim, porque, né? As opções, né? As peças. Mas as opções que ele tinha no banco hoje eram as opções titulares. Isso, mas aí... As reservas, que são as quando que eu falo entraram elenco, no eu falo tempo. time. As peças do Corinthians, no geral, elas não são ruins. Tanto que, assim, do time titular. Entrou a qualidade, a parada é outra, completamente diferente. E hoje, por exemplo, tinha um lateral esquerdo
no time reserva, que um dia desse foi titular e que fez um ótimo jogo porque tem qualidade para retomar uma titularidade. Sim. É que o Bidu tá de fato muito bem e tal, mas o Angileri fez um jogo... Muito bem também não. Tá bem, vai. O Angileri fez um jogo Chico Lang, bom, calma. eu diria até. Inclusive, Beijo, quando Chico. o Corinthians, o pouquíssimo que ele criou, quase nada no primeiro tempo, foi muito com participação do Angileri. Cara, o Botafogo chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo, no segundo o Corinthians foi bater quase 60%. Então, mas aí é que tá. Eu acho que isso fala, inclusive, da dificuldade que o Corinthians tem de elenco. Do time, fala do time ser bom peças, e do né? elenco ser desequilibrado. É porque assim, de alguma se a forma, gente fosse o time de hoje, entendendo que era um time reserva, você tem ali, por exemplo, o Ranieri, Carrijo, Angileri, caras que já jogaram bem. Porque assim, eles têm qualidade, eles são bons. É como o Vitor lembrou, o momento é horroroso e a postura no primeiro tempo é um negócio constrangedor, porque foi um não jogo. Parecia um treino de assim, a posse de bola vai ser com o preto e o outro time não toca na bola só para fazer balanço e compactação. Então assim, é um treino de marcação. Porque foi bizarro, assim, foi um dos piores primeiros tempos que eu vi de um time no Campeonato Brasileiro, tamanho o não jogo. E aí eu acho que o Botafogo tinha que ter aproveitado mais esse amplo domínio que teve no primeiro tempo, né? Assim, muita bola na área também. Um time hoje que era mais alto, né? Porque o Arthur Cabral com 1,86, o Joaquim Correa com 1,89 e o Nilton com 1,88. Muita bola na área o tempo todo. Acho que o Joaquim Correa fez um jogo muito bom, inclusive é um sinal de alerta pro Savarino. Ele, pra mim, foi o melhor em campo, até estar em campo, né? Quando ele é tirado pelo Ancelotinho, e naquele momento acho que podia botar Ele podia muito pegar o Ancelotinho pra ele. O Ancelotinho é bom demais. Podia tirar o Arthur e ter empurrado o Joaquim Correa pra frente, ter mantido o Correa no jogo. Mas aí ele fez a mudança e o Nilton também se machucou. O Natan se machucou no mesmo momento praticamente. Eram os dois caras mais participativos do Botafogo no jogo. Que já não conseguiam acelerar no segundo tempo. No segundo tempo já não conseguiam acelerar. De fato, o Botafogo caiu muito no segundo tempo. Tem uma melhora do Corinthians que é evidente. Você traz do banco de uma só vez Memphis e Yuri. Um Yuri ainda sem ritmo, né? Acho que claramente sem ritmo, completamente natural. Aquela batida que ele traz pra dentro, que ele chuta meio fraco no meio do gol, acho que aquilo ali é típico de quem tá sem ritmo, né? Porque ele conseguiu gerar a separação, trouxe pra dentro, bateu, a bola saiu em cima do John. E ainda vem Breno Bidon, que entrou bem no jogo, entrou muito bem no jogo. E vem o Mateuzinho, que é um acréscimo... Em relação ao Léo Maná? Em relação ao Léo Maná colocar o Super Zé Maria. Exatamente. Então, acho que a vinda desse talento no segundo tempo ajudou muito, mas o Botafogo caiu demais. Não sei se cansou, não sei se sentiu. Cansou, não pode ser que o Botafogo não jogou na rodada passada, porque foi um dos jogos lá adiados por causa da repescagem da Copa Sul-Americana, que já está o terceiro ano, sempre vou bater nessa tecla. Eu não consigo terceiro ano que existe a repescagem da Sul-Americana e o terceiro ano que a CBF dá de ombros para isso. Esquece. No primeiro ano, a CBF tinha razão, porque a Conmebol mudou o regulamento, mudou o calendário, depois dela já ter publicado o calendário dela. Fazia sentido. Só que é o terceiro, pô. Já foram 2 anos que ela de novo cagou para a rodada de repescagem e fez o Campeonato Brasileiro rezando para que ninguém fosse para repescagem. Então o Botafogo não jogou no meio de semana, então acho que não era cansaço, mas caiu demais o ritmo no segundo tempo. Acho que até de forma preocupante. Você falou aí do Yuri antes, o Yuri falou, né, na saída de campo, e o Yuri nessa semana, aliás, num timing assim que foi uma loucura, né? O anúncio da renovação do Yuri Alberto. Em meio a um turbilhão passando no Corinthians. Uma confusão acontecendo. Não, um turbilhão e uma confusão, uma colineal acontecendo, né? Não é o turbilhão todo, mas é uma confusão acontecendo efetivamente, com protestos da torcida e tudo mais. No Parque São Jorge, o Corinthians vai lá e solta que o Yuri tinha renovado. E aí o Yuri, na saída de campo, falou, tinha possibilidade de sair, mas até arrepia. Sentei com meu pai e depois tudo que passei aqui, era o mínimo a gente fazer isso. Renovar o contrato, né? É um amor muito grande. Me abraçaram tipo abraço de mãe. Obrigado, fiel. Bonitinho. Ele é muito legal. O Yuri é muito bonzinho. É um cara que eu torço pela pessoa. Com a saída do Romero, ele entrou como capitão, né? E aí eu acho que assim... Com postura D, né? Se ele saísse, como existia um papo do Memphis, né? Seria, e acho que o jogo de hoje deixou isso mais claro ainda, seria uma perda considerável. E assim, o Memphis fez o gol e tal, mas assim, tá... Tanhaca.
Não, é Vantiriça que se chama lá. Mas assim, eu vou te falar, ele mesmo na tiriça, mas ou é um mais cara desligado, ele é muito... Mas o custo-malefício para um clube que não tem dinheiro... Gente... ele deu uma ajeitadinha uma hora, foi pro Yuri, né? É um cara diferente e tal, e se paga... Mas o problema é que, de novo, se paga o salário dele como se ele fosse o Van Basten mais o Cruyff de um clube que não tem condição de pagar. Aliás, não tem pagado nada, então assim, a conta fica complicada. Mas ele, pelo menos, é um jogador diferente, é um jogador de muita qualidade, tem bola querendo para jogar em qualquer time do Brasil, da América do Sul. Mas assim. Esse tapa dele. Esse cara tapa diferente. Dele pro Yuri Alberto não é mas assim, teve umas duas bolas que ele nem entra na dividida, assim, irrita. E quando eu falo, quando irrita um cara que não torce pelo time dele, aí você imagina o torcedor. Mas pelo menos é legal. Agora, qual é o do Corinthians? Não sei. Qual é do Botafogo? Eu também não sei. Teve a queda física do Botafogo, ok. Teve um acréscimo do Corinthians já na mexida ousada do Dorival, colocar 4 jogadores de uma vez só no intervalo. Eu nem lembro de ter visto isso. Então, eu tava pensando. O Sampaoli, quando ele estava no Flamengo, tipo assim, ele botou acho que 4 no intervalo. Mas é assim, é raríssimo. É raríssimo. É mais coisa de pré-temporada, né? A gente vou até perguntar pra galera lá do SofaScore. Exatamente. Nesses torneios de pré-temporada tem, que às vezes trocam 11, né? Às vezes trocam 11, e aí é um desespero pra quem tá fazendo o jogo. Mas eu vou te falar, assim... Recentemente teve isso do São Paulo trocar 4. Tem 2 pontos, mas, pô, tem uma hora também que é um recado pro pra quem tava, grupo. Né? Eu não sei se o plano hoje era o Yuri jogar tantos minutos. Pelo né? que Jogar eu tinha 45. ouvido antes, não. Pois é, devia ser ali uns 30, 20. Cara, ele jogou 45 por necessidade, né? O São Paulo substituiu 5 no intervalo. Flamengo 3, Bahia 2. Na vitória do Flamengo, 3-2 no Bahia pelo Brasileirão de 2023, dia 13 de maio. Eu não sei se diz mais sobre o Flamengo ou sobre o próprio São Paulo. São Paulo. Sendo dessas 5, uma foi por lesão. Quanto estava o jogo? Uma foi por lesão, não me lembro. Mas ele trocou Flamengo e Bahia 3-2 em maio de 23. Ele treinador do Flamengo. 5 no intervalo. Ele era técnico do Flamengo. Não, o técnico do Flamengo, mas o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou, 3-2. Mas não devia estar. Eu queria saber quanto é que estava o... Devia estar tomando 2-0. Vou procurar aqui. Acho que estava tomando 2-0. Capaz, né? Mas isso... Porque tem gente que defende a tese de que técnico que substitui bem, escala mal. Eu, Tainá, não defendo essa tese. Eu também acho que não. Absolutamente dessa tese. E uma vez... hoje não é uma questão de escalar mal. Ele fez uma escolha estratégica, administrativa. Para quarta-feira. Não tem nada a ver com, vamos montar essa estratégia para o jogo. Não foi isso. Vamos montar a estratégia para a semana, né? Porque tem o jogo com o Palmeiras. Teve um treinador que, como foi em off que ele conversou comigo, assim, conhecido por ser um grande... É bonitinha, né? Ela te ilude. Porque tu fala, olha que lógica legal, né? Aí quando tu vai esmiuçar, tu vê que é uma lógica imbecil. Um grande treinador, um dos melhores, se não melhor, estrategista. Uma vez ele tinha essa coisa de que ele mexia muito bem e tal. E uma vez o jogo estava fase terminal, ia para a fase decisiva, estava bem e tal. Ele fez uma coisa dessa, eu perguntei para ele fora do ar, né? Vem cá. Você quis fazer, digamos, um time pior para melhorar e de novo você falar, ele sorriu e não respondeu. Eu acho que dessa vez, nesse caso específico, fechou, pensou em fazer isso, tá? Assim, para jogar pra galera. Mas no geral não é. Mas evidente, gente, você não vai fazer. Mas aqui pareceu era um erro de estratégia ou faz sentido? Não, faz sentido para quarta-feira. Eu acho que fazia sentido, agora é perigoso, porque o Corinthians não tem essa gordura e nem vive esse momento para ficar... E ao mesmo tempo, uma derrota seria pressionado mais ainda, né? É perigoso e claramente não é uma fase boa, os caras que vêm do banco não estão conseguindo colaborar. Sim. Então, assim, mas agora eu entendo a importância do derby. Na obra pronta, dá pra falar que, por enquanto, a estratégia funcionou. É um ponto muito no lucro. Botafogo, campeão América brasileiro. Em parte, porque eu não imagino, por exemplo, que o Yuri fosse pra jogar 45. Sim, então funcionou mais ou menos. Eu não acho que o Memphis era pra jogar 45. Então funcionou em parte. No final, a história que a gente vai contar e que a gente tá contando nesse programa é que funcionou. Por quê? Porque você foi amassado no primeiro tempo e teve chance até de ganhar o jogo no segundo. E acho que ali tem 2 pontos. O primeiro, acho que o Corinthians já entendeu que não será campeão brasileiro. Né? Olha, acho que não. Acho que ele já entendeu. Aí você junta a Copa do Brasil, a possibilidade de ir longe na Copa do Brasil, com um confronto de oitava de final do peso de um Corinthians e Palmeiras. Junta as duas coisas, você tem isso. Independentemente da escolha, a postura dos reservas no primeiro tempo é uma postura para ser cobrada. Sim. É uma postura para agora no vestiário, o Dorival cobrar os reservas e dizer, gente, falando até mais áspero do que eu estou dizendo aqui, que bom. Mas dizer, gente, não dá. Não dá, pô. Se eu precisar de vocês no banco, vocês vão entrar fazendo isso?
Vocês vão entrar com essa pegada? Vocês vão entrar com essa postura de não jogo, como brilhantemente disse o Formiga? Não dá. Porque aí é aquilo que os treinadores falam, né? Vocês são o cara que eu vou precisar para oxigenar o jogo, inclusive no derby. Se precisar ir pro banco, vão entrar esses caras que entraram no primeiro tempo hoje? Se no jogo contra o Palmeiras, o Corinthians ou tá ganhando de 1-0 e precisa defender o resultado, ou tá 0-0 e você acha que é um bom resultado para você correr, você vai botar esses caras que tiveram essa postura no primeiro tempo? Não vai adiantar, não vai servir. Então acho que tudo isso tem um ponto. Eu fui olhar aqui, o Flamengo ganhou o primeiro tempo por 3-1. E o Sampaoli fez 5 alterações no intervalo, mas uma delas foi por lesão, as 4 por opções. E tem algum jogo, eventualmente, não sei, de outra competição? Não, o jogo seguinte... Antes ou depois, tal, que fizesse eventualmente isso? Só nesse que vai estar falando de postura, eu acho que realmente a postura foi ruim, tá? No primeiro tempo. Ela não teve postura, né? Não postura, não jogo, não postura. Foi mas o meu ponto que eu falei aqui antes, né? Uma vitória em 9 jogos. Pesa. Assim, eu acho que sim, tem algo de postura, mas sim tem algo de desorganização. A sensação que eu tenho é que os caras não se conhecem em alguns momentos. Tanto que as jogadas ficavam lentas, porque não tem automação, né? Tipo assim, pegou, dominou, chapou, vai ter uma figura passando aqui, ou você tem... Enfim, quando um time é automatizado, você minimamente... A jogada fica mais rápida, porque tudo você fica pensando, racionalizando todo o lance. O time do Corinthians parecia, de fato, aqueles jogos de final de ano em que tu junta uma galera ali, então exige... Os caras sabem jogar, mas exige... Deixa eu entender o que tá rolando aqui. Sim. Então, assim, não tinha automação nenhuma ofensiva. O jogo do Corinthians inexistiu, de fato, ali. E eu acho que o segundo tempo do Botafogo é um sinal de alerta também ruim. O trabalho do Ancelotti até agora acho que tem coisas boas, mas hoje o segundo tempo é bem ruim, assim. O que você traria de coisas boas, assim? A saída de bola, por exemplo, acho que a saída de bola melhorou muito. Eu acho que Mas também é verdade que no segundo tempo, quando entra Yuri e Memphis, eles conseguem fazer uma pressãozinha nos caras. E atrapalham. E gera... Bastante, o Alan perde bola. Assim, gera incômodo. Eu acho que, além da saída que nitidamente melhorou, eu acho que ele é um time que consegue achar mais espaços na paciência do que na... Correria. As associações estão mais... E hoje foi legal ver o Arthur e o Joaquim Correa, em vários momentos eles servindo de pivô em vários lugares do campo. O Joaquim Correa fez isso, sendo o eixo de jogada, umas 10 vezes. Inclusive, o gol começa e tem nele esse ponto, né? Que ele faz 1-2 ali com... Não lembro agora se é com Ponte, alguém que cruza e depois termina no gol. Ele fez isso diversas vezes no jogo. Então, acho um time mais paciente, talvez, do que o que a gente está habituado a ver o Botafogo mais de corredor, né, e tal. Sim. Acho que é um início de trabalho ainda, né? De algumas caras novas, inclusive, chegando, né? Joaquim Correia, o Arthur Cabral, o Montoro, que é muito Montoro, consolidando, mas o Montoro é muita qualidade. Ele fez uma jogada no primeiro tempo fantástica. Que ele saiu driblando, ninguém conseguiu tomar a bola do pé dele. Ele ainda tem muito apaga e acende, entendeu? Tipo, o segundo tempo dele, quando não tem o Joaquim Correia, que o Arthur tá mal no jogo, que o Natan sai... Ele precisava... O jogo foi todo do lado esquerdo, passou pouco por ele. E no segundo tempo ele não conseguia ali umas achadas, nada. Então ainda precisa de mais sequência. Mas já dá jogar bem mais tempo. Mas já dá pra dizer que o Textor pode estar satisfeito com a mudança que ele fez porque queria um jeito de jogar diferente? Um Botafogo Way? Eu amei o Botafogo Way. Eu gosto de Botafogo Way. Eu achei legal, cara, Botafogo Way. Então, e lembrando sempre que o Whey das equipes pode mudar. E o Whey não um suplemento alimentar, né? A maneira de se... Porque hoje você falar Whey, né? As coisas mudam. Por exemplo, se você botar no Google Monark, vai ser uma coisa muito pior do que o original, que era a bicicleta. Mas, enfim, a pedalada mental terrível, isso é que tem. Bom, desnecessário que eu falei, mas segue o jogo aqui. Então, assim, esse jeito das equipes jogarem, a gente sempre cita o caso mais recente, que mudou muito, o Boring Arsenal, a partir do Arsène Wenger, é uma outra coisa que a gente vê com o Arteta. Então, os clubes podem mudar, né? Não tem, não, aqui o DNA... Não, DNA, velho, você pode fazer um teste no ratinho, mudar de DNA de boa. E aí, de cada um, assuma a sua questão. Eu gosto, a princípio, mais do que o Ancelotti pretende. Agora, você vai conseguir uma outra história. Porque tem... o que é a ideia e tem o que a prática mostra, velho. A prática já tá mostrando essas... Até porque o time do Arthur Jorge era um time muito intenso, era um time
que se impunha em alguns jogos, em outros não, e tudo bem, funcionou, não tem problema nenhum. Em alguns por necessidade, né? Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, ele não pôde se impor porque ele jogou o jogo todo com a menos. E ainda foi mais perigoso. Então, e o Renato Paiva acho que flutuou muito com isso, né? E aí acho que foi demitido com essa questão.